ainda há pouco, vocês que estão aqui na sala, são 11 estudantes, me permitiram, né, a gravação desse momento. Inclusive, para a gente começar a gravar, tem aqui um requisito de que tem que pedir, né, tem que ter o aceite de vocês. Então, eu vou gravar a partir do aceite de vocês, vou projetar uma sequência de slides que diz respeito ao texto da professora Eurídice Figueiredo, que se chama O Grande Caribe, Mestiçagem e Barroco, Memória e História. Então, como eu tinha dito anteriormente, é um texto que nos interessa como introdução à disciplina da comarca caribenha, porque a professora faz um grande panorama. Então, ela constrói um grande Caribe, que é um equivalente ao que a gente está chamando de comarca caribenha, e constrói esse grande Caribe a partir de 4 eixos, que são a mestiçagem, o barroco, a memória e a história. Então, através desses eixos, ela vai elencar uma série de autores, de pontos, de temáticas, de movimentos, que seriam de interesse para a gente pensar nessa comarca de maneira abrangente. Então, é um texto interessante para dar início a esse curso, porque ele é panorâmico, ele é abrangente, ele não aprofunda em nenhum ponto, mas ele faz uma visão bastante interessante panorâmica. Então, vamos seguir essa abordagem para a gente depois tentar dimensionar de forma mais profunda alguns pontos. Então, a professora vai começar a falar desse grande Caribe como uma comarca que não tem fronteiras nacionais, né? Daí a ideia de comarca de região cultural, então não tem fronteiras nacionais rígidas, porque há imbricações e superposições. Então, existe uma dimensão geográfica, que é toda essa área banhada pelo Mar Caribe, né? Que estabelece uma situação geográfica arquipélica. Então, essa ideia do arquipélago é fundamental para a gente pensar o Caribe, inclusive para o próximo ciclo, que vai ser a leitura do Glissant, a poética das relações. Então, a poética das relações do Glissant é uma poética arquipélica, é uma poética que acompanha essa dimensão geográfica, isso é muito relevante, por isso a nossa intenção de sempre trazer os autores, mas pensá-los territorializados, né? Nesse caso, é um território banhado pelo Mar Caribe. Então, e é essa situação de ilhas conectadas pelas águas. Então, isso vai ser muito importante para a posterior leitura do Glissant, né? Então, ao mesmo tempo, esse grande Caribe tem uma dimensão histórica, tem um dado extremamente relevante, que é a questão das plantações escravistas e das mestiçagens decorrentes desse grande processo histórico que é a escravidão, que é a diáspora africana, essa migração forçada, né? Essas pessoas que vieram escravizadas da África para a América. Então, esse é o contexto mais amplo, mais abrangente, que demarca o Grande Caribe. Então, a dimensão geográfica, o arquipélago, a área banhada pelo mar, e a dimensão histórica vinculada com a escravidão, com a colonização e com as mestiçagens. E aí entra a questão da diáspora africana, que vamos aprofundar mais para frente, quando a gente lê o Stuart Hall. Tá? Então, são as 2 dimensões que a gente vai aprofundar um pouco nesse curso. A questão da poética das relações e a diáspora com o Glissant, que também tem algo de poética das relações. Eu acho que depois seria interessante a gente fazer, inclusive, relações entre esses autores, né? Bom, crescentes migrações, então, por outro lado, há crescentes migrações que projetam o Caribe para os grandes centros, ou seja, há novos fatores de comunicação e novas identidades. Então, já seria uma segunda etapa do processo de diáspora tão fundamental para o Caribe. Você tem uma diáspora africana e depois você tem, num sentido inverso, uma diáspora caribenha. O próprio Stuart Hall é fruto dessa diáspora caribenha, né? É um autor que vai fazer toda a sua vida na Inglaterra, né? Então, você tem um Caribe que sai para fora do Caribe geográfico,
né, e que vai se projetar nos grandes centros. Isso tem consequências muito importantes que a gente vai ver mais tarde. A gente vai retornar a esse ponto quando a gente for falar da salsa, por exemplo. Não, com o texto do Ángel Quintero, a gente vai retomar essa ideia de uma diáspora caribenha, porque a salsa, todo esse movimento vai se dar muito fortemente em capitais norte-americanas, por exemplo, né? Depois, a professora Euridice vai falar da plantação como um imenso arquivo do Caribe. Então, isso é bem interessante também, como um macrosistema da plantação que explicaria a cultura e o modo de vida dos caribenhos até o presente numa repetição em diferença. Novamente, retomo o Glissant. Glissant vai abordar isso, esse ponto, da plantação como um arquivo, ou seja, como construtora, como esse macrosistema que vai gerar performatividades, oralidades, vai incidir sobre os corpos, ou seja, não é um macrosistema econômico apenas, ele vai se estender a uma mentalidade, aos corpos, às subjetividades, às sensibilidades que vão se construir, as línguas. Então, o Glissant vai entrar depois mais profundamente nesse ponto. Ou seja, como uma área cultural, como uma área societal e como uma área rítmica. Então, são os elementos, eu espero que vocês percebam depois, no segundo momento, quando eu parar a apresentação e vocês começarem a interagir com essa apresentação, eu quero ouvir de vocês se vocês... Professora? Sim. Os slides não estão passando, eles estão travados. Quer dizer, não sei se é você que não está passando. Não, eu estou passando. Ah, interessante. Aqui Onde não é que parou? A gente está no primeiro. Sério? Eu toda feliz aqui. Tá bom. Vamos voltar lá. Vê se agora vocês veem a diferença? Sim, agora está em um Afro-América Grande Caribe. Ah, que coisa. Então, eu não posso colocar a tela inteira, resumindo. Então, eu passei por esse, quando eu estava falando da dimensão geográfica e da dimensão histórica, tá? Agora, vocês estão vendo o que eu falei, não é isso? Depois, a questão da diáspora caribenha, essa diáspora para fora, estão vendo? Sim. Tá. Eu preciso que vocês me digam, porque eu não vejo vocês, eu só vejo a tela dos slides, tá? Então, aí depois, por último, eu estava falando da plantação como arquivo, como macrosistema, como área cultural, societal, rítmica. Então, eu tinha parado aqui, tá? Então, aqui é onde eu estava dizendo que no segundo momento, quando eu parar de gravar e a gente começar a interação, eu gostaria que vocês me dissessem se percebem essa relação entre o que a gente propôs como leituras, né, do Glissant, do Hall e do Ángel Quintero, com essas áreas, né, que a intenção foi justamente partir desse texto, dessas ideias colocadas aqui de forma abrangente, para depois aprofundar com alguns autores específicos. Depois, na sequência, tem uma certa discussão sobre o contrapunteo cubano. Eu gosto bastante desse livro, gosto muito da imagem dele, né? Fernando Ortiz é um antropólogo cubano que vai dar início a uma discussão muito interessante que depois vai ser, ao longo do século XX, vai ser muito produtiva. O Ángel Rama vai trabalhar muito a ideia da transculturação, por exemplo, que é uma ideia que já está nesse livro. E o que ele faz, né? É um grande diálogo, é um livro que performatiza, de alguma forma, essa mentalidade do grande arquivo, porque ele vai trabalhar com o tabaco e o açúcar como personagens. Então, ele vai criar um diálogo entre o tabaco e o açúcar, como sendo dois elementos fundamentais da economia, mas não apenas da economia, desse grande arquivo, desse macrosistema das plantações. Tá? Então, eu não vou entrar profundamente nisso, deixo aqui como um elemento. Tem aqui um fragmento do texto. Se alguém tiver interesse, depois eu envio esse texto do Ortiz, ou ele certamente está disponível na internet. Eu não vou entrar, nesse momento, tão fortemente nele. Vou voltar
para o texto da Eurídice, tá? Porque, como eu expliquei para vocês, no presencial eu faço isso em 2 aulas, de 4 tempos cada uma, né? Não é o caso aqui, então a gente vai retomar o texto da Eurídice para dar sequência, né? Então, aí ela vai falar sobre o Caribe francófono, vai falar um pouquinho sobre o Haiti, sobre a França, com a questão da independência, todo o problema derivado desse acordo, desse pedido de indenização, que é bastante absurdo, né, que é bastante colonial e colonizador, que mantém essa mentalidade colonial. E aí depois a gente retoma através do diálogo que vamos ter. Eu gostaria de ver também se sobre essa parte específica, sobre essa questão histórica, o que a gente pode conversar, tá? E aí tem um ponto que eu acho também bem relevante, onde ela vai falar da República Dominicana e de Cuba. Nesse momento, a professora afirma o seguinte, que a República Dominicana e Cuba construíram suas identidades nacionais em oposição à do Haiti. Se este era negro e praticava o voodoo, buscaram afirmar sua hispanidade e seu catolicismo, denegando a forte presença do sangue negro em sua população. Então, se a gente observar no mapa, se a gente depois voltar lá no mapa, deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho medo de mexer aqui e vocês acabarem, enfim, a gente acabar tendo problemas aqui para mudar de um slide para o outro, mas se a gente lembrar lá do mapa, depois vocês podem acessar, a República Dominicana e o Haiti são uma única ilha, né? É um território único, partido. E partido não só geograficamente, isso é muito interessante. Você tem identidades absolutamente construídas de uma maneira bastante diferente, em oposição uma à outra, né? Então, em que sentido? O Haiti vai se construir como um território independente, já lá no começo do século XIX, não é isso? É a primeira independência que a gente tem na América, e, ao mesmo tempo, vinculada não só à França como francófono, mas não só isso, com uma mentalidade que vai se construir dentro dessa independência, negro, praticante do voodoo, esses elementos que ela cita aqui, sem aprofundar muito, vão configurar uma identidade histórica e uma identidade nacional para o Haiti, e a República Dominicana vai se construir de costas para isso. Então, embora seja o mesmo território, eles vão se construir de costas para isso, e é bastante interessante. Se alguém tiver interesse em aprofundar, eu remeto ao vídeo que está lá no meu canal, Diana Araújo Pereira. Eu acabei abrindo um canal para poder colocar todos esses vídeos que a gente está fazendo. Tem um trabalho de campo que nós fizemos, que foi uma ida a Toledo para conversar com um casal, Moema Vieser e Marcelo Godrin, e eles viveram, atuaram, trabalharam tanto no Haiti quanto na República Dominicana. Então, uma das perguntas que a gente faz, e sobre a qual eles se estendem, é justamente sobre essa relação de não relação, né, de diferença que se construiu entre os dois lados do território, tá? República Dominicana e Haiti. Então, se tiverem interesse, eu remeto a esse vídeo, a essa entrevista que está lá. Bom, vou seguir adiante. Apesar da realidade difícil, o Haiti tinha uma história revolucionária que podia fornecer, no plano do discurso, o aspecto épico e heróico que os escritores caribenhos buscavam. Então, Aimé Césaire, Édouard Glissant, Alejo Carpentier, certamente vão se alimentar dessa épica, conforme a professora diz, né? Dessa épica revolucionária, dessa autonomia em termos de identidade que o Haiti vai fornecer, tá? Esses elementos para o Caribe. Bom, aí eu passo para um poema do Aimé Césaire, que não sei se faz sentido, talvez eu vou pular isso, vou continuar a apresentação dos slides, e depois, na parte mais dialogada, na parte da interação, a gente pode voltar a esse poema. Na verdade, são 2 poemas que eu encontrei traduzidos, né, que fazem parte desse Haiti, dessa comarca francófona, digamos, dessa parte ligada à língua francesa
do Grande Caribe. Então, eu vou fechar vou abrir um outro slide, que é para dar sequência ao texto da professora Eurídice, agora mais vinculado à mestiçagem ao barroco. Vocês estão vendo o novo slide? Ainda não. Não? Então, acho que eu vou ter que fechar. Peraí. Deixa eu ver aqui. Parar de apresentar. Deixa eu recomeçar aqui o processo, então. E agora? Sim. Agora sim. Sim. Sim, ótimo. Então, agora vamos ver outras questões. Percebem como é um texto, para quem não leu, né? É um texto que vai tentar ser muito abrangente, né? Vai tentar fazer um retrato muito ampliado. Então, agora ela vai falar de mestiçagem de barroco, mais fortemente ligados a Cuba, também Eduardo Lissan, mas muito mais claramente ligados ao Alejo Carpentier, Lessama Lima, Severo Sarduy, que são poetas, escritores, narradores cubanos, ensaístas cubanos. Então, para a gente falar um pouquinho de barroco, eu trago essas duas imagens só para a gente lembrar um pouquinho do barroco. Vamos lá. Espero que lembrem, mas depois, na segunda parte, quando a gente for dialogar, aí a gente retoma também alguma discussão sobre o barroco. Só para a gente introduzir rapidamente, a gente tem... o barroco, ele não é um período literário apenas, né? Ele tem a ver com uma mentalidade também, de alguma forma com um ethos, que é europeu e americano. Europeu e do continente americano vai se dar, é um processo estético, filosófico, teológico, de várias dimensões, que vai se dar dos dois lados do Atlântico, né? Na península e nas colônias também. Então, historicamente, o barroco europeu expressou uma cosmovisão dinâmica, agregadora de multiplicidade de formas e estilos, com diferentes tonalidades, segundo o âmbito cultural em que proliferou a partir do Renascimento. Vai ser um momento fundamental para a colonização. Por quê? Porque é uma encruzilhada de signos e temporalidades. Muitos autores, inclusive esse que a gente está, Heloísa Costa Milton, que a gente está remetendo para essa pequena introdução do barroco, ela vai falar que é a origem da modernidade, olha só, né? A origem da modernidade é bastante conflitiva, segundo linhas de pensamento, vai se dar num momento ou em outro, mas a questão é que o barroco, como um processo europeu, não nos interessa exatamente nessa disciplina, mas sim nos interessa como fundamental para a colonização. Em que sentido? Na medida em que o barroco, ele traz essa ideia de mistura, de hibridação, de mestiçagem, de confluência. O barroco tem a ver com a hipérbole, com o exagero, com as camadas de sentido que vão se colocando. Então, esse momento acaba sendo muito prolífico e muito útil para o colonizado, para quem está aqui numa situação de imersão colonial, né? Então, pensando do outro lado, do nosso lado do Atlântico, estamos aqui tendo que, sem opção de nos misturar, pessoas escravizadas da África falando suas línguas, com a sua cosmogonia, com a sua mentalidade, com as suas memórias, pessoas indígenas com as suas línguas, com as suas cosmogonias, com as suas histórias, e essas pessoas europeias que também trazem as suas línguas, as suas mentalidades, as suas histórias. Então, é dessa encruzilhada, desse choque, desse tensionamento, dessa imbricação e dessa mistura que a gente vai ter processos estéticos, literários, arquitetônicos, de artes visuais, de artes plásticas, né, que vão aproveitar de tudo isso para criar uma expressão
que é uma expressão vinculada a isso, ao excesso, ao exagero, à redundância. Então, isso vai ser muito produtivo nesse momento histórico. Vai ter autores que vão, tem autores que vão trabalhar o barroco como um cerne da cultura latino-americana. Ou seja, toda a América Latina foi barroca desde o momento da colonização e continua sendo barroca. É uma forma de lidar com o barroco. Mas outras pessoas vão preferir colocar isso dentro de um período histórico. A questão é que, se a gente entender de forma ampliada, ou se a gente entender de forma mais temporal, específica, né, vinculada a esse processo século XVII, XVIII, seja de uma maneira, seja de outra, as duas são interessantes, depende do que você quer abordar, né, mais especificamente, as duas visões são interessantes, mas eu acho que o mais importante é essa percepção da possibilidade das relações. Então, de novo, a gente depois vai falar do Glissant, né, na Poética das Relações, como também tem esse choque, esse enfrentamento de diferenças. Então, se a gente fala, se a gente liga isso ao barroco como algo permanente da história cultural da América Latina ou não, eu acho que é secundário, né? O interessante é ver que essa é uma matriz de mestiçagem, de mistura e de diversidade que vai gerar muitas consequências. Então, esteticamente, muitas consequências, mas não só nesse nível, né? Então, um fruto derivado do barroco é o chamado realismo maravilhoso, que também convido vocês a conhecerem, né? O realismo maravilhoso, ou real maravilhoso, ou realismo mágico, isso também seria uma outra aula para explicar um pouco as relações e as diferenças, as semelhanças e as diferenças entre todos esses termos, mas o realismo maravilhoso, ele nasce aí nesse contexto do barroco. Então, a professora Eurídice diz, Carpentier acaba tendo uma visão essencialista da América como terra do maravilhoso, que engendra um barroquismo que já estava, aliás, presente nas civilizações asteca e inca. Para ele, para Carpentier, o barroco americano decorre também da necessidade de nomear a paisagem americana. Então, o que o Carpentier faz? O Carpentier, nesse momento, é um jovem estudante que está na França. Na França, estamos vivendo o momento do surrealismo, aí por volta da década de 30, 40. O surrealismo é o último grito da moda das vanguardas europeias. Então, Carpentier está convivendo com esse processo na França, né? E aí ele volta de férias para passar uma temporada em Cuba, de onde é a sua família, Alejo Carpentier. E aí ele tem um convite, alguém convida ele para fazer uma rápida viagem ao Haiti. Então, ele vai ao Haiti, e no Haiti ele se encontra com uma realidade que ele desconhecia, que é a realidade haitiana, com a sua tradição do voodoo, com as histórias da independência, com eu não vou chamar de mito, nem de ficção, para não dar nomes aqui que acabem restringindo o entendimento disso tudo, mas com as histórias, né? Com as narrativas, com os relatos que envolviam a independência do Haiti e o seu início de autonomia. E isso vai ser para ele muito interessante, porque ele vai escrever, a partir disso ele vai escrever El Reino deste Mundo, que é uma novela, um romance pequeno, vocês podem acessar pela internet, e é um romance interessantíssimo, onde ele vai, no prólogo, ele vai formular essa ideia do realismo maravilhoso. Então, o que o Carpentier diz no prólogo, de forma muito sintética, tá? Fazendo uma síntese talvez simplificadora, mas o que ele vai dizer lá no prólogo é: nossa, os surrealistas estão na França procurando uma realidade surreal, ou seja, maior do que a realidade,
paralela à realidade, que se sobrepõe à realidade, eles não sabem de nada, eles não viram nada, eles têm que vir aqui no Haiti. Aqui sim, tem muito mais realidade do que a realidade, né? Do que a realidade simplificadora, óbvia, natural e tridimensional. Então, é um pouco essa ideia que ele vai elaborar no prólogo. E aí é onde ele formula o termo do realismo maravilhoso. Então, é um prólogo, um livro que sai em 1949, e é um prólogo fundante dessa ideia que vai também ser muito produtiva. E aí, o que o Carpentier vai fazer? Ele vai relacionar, então, essa ideia do surrealismo, de realidades que se extrapolam a realidade tridimensional, ao barroquismo, ao barroco, a esse acervo indígena e negro que tem na América Latina, que tem no Haiti, nesse caso específico. Tá? Então, daí surge a ideia do realismo maravilhoso. E esse é um tema, por exemplo, ao qual vocês podem se dedicar na pesquisa da primeira tarefa. Tá? É um tema bastante interessante. Bom, Lezama Lima considera, então, Lezama Lima é um poeta, ensaísta e romancista cubano, considera que o barroco corresponde ao luto que nasce da violência histórica da colonização, das ruínas, dos mitos e das divindades autóctones. Então, isso é uma abordagem também muito interessante. Se alguém tiver interesse, procura um livro que se chama A Expressão Americana, do Lezama Lima, onde ele vai ter lá um capítulo especialmente dedicado ao barroco, e ele vai também performar o barroco como um personagem. É bem interessante, então ele fala do senhor barroco. Então, o senhor barroco se senta à mesa, o senhor barroco, ele cria um personagem que é o senhor barroco, que é muito interessante, muito, muito rico, muito criativo, e que nos ajuda a visualizar essa ideia do barroco e dos cruzamentos e dos tensionamentos que estão embutidos nesse termo amplo que é o barroco, né? Então, ele vai dizer isso, que o barroco corresponde ao luto da violência histórica da colonização. Tá? Então, esse também é um outro tema que vale a pena se deter. Na Europa, está vinculado à Contra-Reforma, e na América, a uma contra-conquista. Olha só que interessante. Então, na Europa, o barroco tem ligação com a Contra-Reforma. E aí seria ir muito longe a gente voltar a esse tema. Reforma, Contra-Reforma europeia, simplificando muito para a gente poder avançar no nosso tema, a gente tem na Europa todo aquele processo da reforma de Lutero, da reforma que vai gerar uma cisão na igreja, então você passa a ter uma igreja católica, uma igreja protestante, a partir da reforma de Lutero, e depois uma contra-reforma, que é o catolicismo e toda essa visão da cristandade, querendo se contrapor à reforma de Lutero, né? Então, a contra-reforma vai se expressar muito também pelo barroco, e na América vai nos servir como um processo de contra-conquista, porque vai nos servir para expressar essa tensão, esse luto, ou essa dor, ou essa tensão da imposição da mentalidade, da realidade colonial, né? Então, o barroco vai servir de alguma forma como uma contra-conquista, como um processo de... Por exemplo, um exemplo bem rápido, só para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Essa virgem vai ser muito produtiva no barroco andino, em Cusco, La Paz, no que seriam as principais cidades dos Andes coloniais. A gente vai ter muito essa virgem que vocês devem estar vendo aqui, que é uma virgem que tem uma forma de uma montanha, né? Essa virgem que tem a forma de uma montanha, ela é também um apo. O que é o apo? Então, na cosmovisão andina, ligado aos aimaras, quechuas, o apo, ele é o deus tutelar, é uma divindade, é a montanha. Então, a montanha tem um papel tutelar, a montanha é parte de um sagrado,
que tem vida, com a qual se relaciona, né? Então, a virgem, ela vai acabar sendo a fusão da virgem com o apo. Então, quando o indígena vai à missa e vê essa virgem, ele vê também o seu apo tutelar, a sua montanha, né? Então, é um pouco disso, é nesse sentido que a gente pode também, entre outras coisas, né? Mas nesse sentido que a gente pode pensar numa contraconquista no barroco, tá? Então, avançando um pouquinho mais, eu não consigo ver o que está escrito aqui no meu próprio slide, nessa primeira frase. Deixa eu ver. Eu vou abrir aqui já. Não. Eita. Deixa eu só seguir. O que vocês estão vendo? Ah, sim. Estão vendo a minha tela de novo? O slide? Sim, estou vendo o slide. Sim. Continuam vendo o slide? Então, para Severo Sarduy, o barroco rememora o caos primitivo. Então, esse caos, que não é tão primitivo, né, é o caos de todo esse processo político e econômico que está sendo implementado com a colônia. Bom, reflete estruturalmente a desarmonia, a ruptura da homogeneidade do logos enquanto absoluto, a carência que constitui nosso fundamento epistêmico. Mecanismos de artificialização. Então, aqui pegando a ideia de Severo Sarduy, né? A substituição de um significante comum por outro, por metáforas, por hipérboles, por desperdícios. A proliferação de significantes, essa exuberância, ao mesmo tempo a condensação, a miragem, intercâmbios, processos oníricos. Então, sobretudo essa ideia do exagero, da hipérbole, do desperdício, da exuberância, como signos, como fundamentalmente vinculados ao enfrentamento, à desarmonia, à ruptura, ao tensionamento do processo colonial. Bom, e aí Glissant também vai trazer alguns desses elementos do barroco para desenvolver várias de suas ideias. Então, Glissant vai falar dos procedimentos de listagem, da acumulação, da repetição, da circularidade, desse movimento espiralado que rompe com a linearidade da narrativa clássica, introduzindo o improvável, o paradoxo, o labiríntico, o obscuro. E aí ele vai trazer toda essa discussão para pensar a língua, para pensar a relação entre as línguas africanas que se misturam ao francês, a construção do crioulo, a oralidade, a criolização, como ele vai chamar, e que a gente vai voltar nisso depois. Bom, e aí tem e ela vai entrar num outro tema, que é do afro-realismo, que também seria um tema interessante de pesquisa, o afro-realismo que se distingue da negritude do negrismo, então, a africanização do idioma, os elementos africanos, mitos inéditos ou marginalizados como medulares para a busca da identidade, a transgressão do código vigente, reconciliação com sua herança cultural, afirmação da etnicidade afro. Então, são vários temas que se correlacionam a partir da diáspora africana, né, e que vão gerar movimentos diferentes. Afro-realismo, negritude, negrismo. Então, todos eles têm uma base, que é a afirmação da etnicidade afro. Né? Isso é uma base comum. Todos eles também têm em comum a reconciliação com essa herança cultural africana, a transgressão do código vigente, mas entre si eles são diferentes. Então, fica também como um tema interessante para quem tiver interesse de ver qual é a diferença, e seria um tema interessante para pesquisa. Depois a gente pode voltar nisso na parte dialógica da aula. Bom, o que tem em comum também? Essa terminologia afrocêntrica, uma reivindicação da memória ancestral africana, a reestruturação da memória da diáspora. Então, a diáspora africana é central. Né? O conceito de comunidade ancestral, uma perspectiva intracêntrica, também interessante tema de pesquisa, a busca e proclamação da identidade afro. Então, intracêntrica nesse sentido, né, de nos voltarmos para dentro, estabelecer esse interno como centro, seria algo em oposição a um eurocêntrico, né? O cêntrico, qual é o centro, qual é a base dessa perspectiva? É interna, e esse interno aqui pensado como comunidade ancestral,
pensado como diáspora africana, tá? Bom, então a gente tem a crítica à história oficial, através da alegoria, da fantasmagoria, do revisionismo, do riso, do erotismo, da carnavalização, de uma linguagem desregrada e inovadora e do realismo grotesco. Todos esses elementos a gente poderia vincular ao barroco. Todos esses elementos também podem ser vinculados ao chamado neobarroco, que é essa ideia, segundo uma linha da crítica, que vai dizer que a América Latina continua sendo barroca, neobarroca, né, onde aparecem todos esses elementos dentro da sua estética. Bom, surge também um novo gênero, que é algo que também pode ser importante para quem quiser fazer a sua pesquisa sobre o gênero do testemunho. Esse gênero não existia, ele nasce a partir da biografia de um cimarrón. Um cimarrón, no contexto caribenho, no contexto hispânico, ele é o negro fugido, é o que a gente chamaria de aquilombado, é aquele que foge e forma uma comunidade, ou vive nas montanhas sozinho, mas ele é um cimarrón, ele é um negro fugido, ele é um aquilombado, ou um escravo que fugiu da sua fazenda e fugiu do seu contexto de escravidão e quer ser liberto, né? Então, ele é um cimarrón. Então, a partir da biografia de um cimarrón, se cria e se legitima, através do prêmio Casa das Américas, a partir de 1970, o gênero testemunho. Esse gênero vai dar, por exemplo, trabalhos posteriores, como Rigoberta Menchú, por exemplo, né, que vai ser um prêmio Nobel da Paz, e vai ser um livro feito a partir da memória de Rigoberta Menchú, a fala de Rigoberta Menchú como uma liderança que vai também ajudar a fortalecer esse gênero do testemunho, né? Que é entre a ficção, que, na verdade, é um gênero que tem suas questões, eu também não vou aqui me deter nisso, porque seria simplificador demais, mas que está entre a memória, a oralidade, a escrita, a mediação. Normalmente tem um antropólogo que faz a mediação entre alguém que está na oralidade para passar essa memória para a escrita, e aí tem várias questões entre objetividade, subjetividade, ficção, não ficção, tá? Que fica aí para quem quiser também fazer a pesquisa sobre esse tema. Glissant considera que, como a história do Caribe foi restaurada, o escritor deve escavar a memória em busca dos vestígios, deve contribuir para restabelecer sua cronologia atormentada. Então, Glissant, a gente vai voltar a ele depois, tá? Mas essa ideia da rasura é bastante produtiva também no pensamento do Glissant. E já meio que terminando, eu acho que eu já vou pular um pouquinho, porque essa parte se detém mais no Glissant, e acho que eu já estou me estendendo muito, eu quero ouvi-los, né? Eu quero que a gente dialogue. É só para fechar nesse último ponto, a gente vai retornar depois, a ideia de desenterrar uma memória recalcada, de escrever para rememorar, escrever para curar. Glissant vai ter uma relação muito forte com a psicanálise, assim como Fanon, né, Frantz Fanon, que é psicanalista. O Glissant também vai ter o pensamento do Glissant está muito relacionado com a psicanálise, então ele vai também usar muito essas ideias da rasura, do trauma, da rememoração e da cura para elaborar o seu pensamento. A reinvenção, então, da história deve necessariamente descrever, perscrutar o espaço vivido, porque tanto a história como a geografia foram rasuradas, quando não obliteradas, devido às grandes fraturas provocadas pela colonização e pela escravidão, que deixaram profundas marcas na sociedade caribenha. Então, com isso, a gente encerra o texto da professora Eurídice, encerra essa parte de uma apresentação mais de minha parte, né, assim, mais, como eu diria,
menos dialógica, né? Eu expondo essa explanação, agora eu vou interromper a gravação e a gente passa para uma segunda fase mais dialógica, onde a gente vai discutir esses pontos e continuar conversando, aprofundando no que vocês entenderem que é mais conflitivo ou mais interessante.